Agora, para abrir o programa, tô tão feliz que ela tá de volta. Inclusive, brinquei com ela, que eu tava com saudades de ver o rosto. Porque quando eu estou lá no consultório, a gente se vê agora, né, também só com o uso de máscaras. Mas aqui no programa ela está com esse sorriso lindo. Nossa queridíssima dermatologista, doutora Carla Bortolotto, bem-vinda. Obrigada, obrigada, que Carol. bom que você... É assim, só aqui mesmo que a gente consegue ficar nessa distância, protegidas e sem máscara. E a doutora tirou agora, porque Tirei, ela já tá aqui no meu bolso. E lá ainda tem face shield, então é bem ampla essa questão de protocolo. Mas a gente sente falta do sorriso, né? Muitas vezes de ver o rosto e falta dessas informações que ela vem trazer, desse conteúdo bacana pro nosso Você Bonita. Escolhemos um tema super legal e que eu acho que as pessoas às vezes não param para pensar e que algumas coisas que hoje a doutora vai nos explicar vão fazer com que, de repente, aí do outro lado em casa, você tenha uma certa atenção para as pintas. Quando devemos nos preocupar, e a gente vai entender o que é normal, né, na apresentação e no surgimento das pintas. Bem-vinda. Obrigada, obrigada mais uma vez a todos do Você Bonita, obrigada. É um prazer e amo estar aqui. E hoje a gente está combinandinho. Né? Ainda fizemos um tom, não estava combinado essa página. Mas falando das pintas, Carol, eu acho muito importante porque agora, na pandemia, eu recebi até alguns comentários de pacientes minhas do número de casos de câncer de pele que tem aumentado por conta da pandemia. Aí é claro que isso é justificado pela não ida ao médico, pelo não diagnóstico precoce e também porque agora na pandemia as pessoas estão se expondo muito mais ao sol. A gente sabe que a vitamina D, ela ajuda na imunidade, a que você tenha uma imunidade mais reforçada. E com isso, as pessoas, ao invés de fazer o uso dela de forma oral, fazem o uso da exposição solar no sol, que a gente sabe que tem que ser ultravioleta do tipo B, que é a que está presente das 10 às 4 da tarde. E que ele acaba sendo mais prejudicial para a nossa saúde. Exatamente. Então, a gente sabe que o melanoma, ele é a maior parte dele, ainda mais nos fototipos que tem genes específicos, que são genes que facilitam o surgimento do melanoma. A exposição solar, ela está sim totalmente relacionada. E esse tipo de câncer é um câncer que ele surge principalmente nas áreas onde tem um fotodano, ou seja, um dano cumulativo que você teve às vezes na sua infância ou que você tem de repetição. Então, nas áreas expostas, na face, nas mãos, mulheres principalmente na região das pernas, porque a gente usa a saia sempre e não usa proteção solar nesse local. Então, eu acho que a gente tem uma pauta muito bacana, porque eu tenho recebido muitos pacientes na clínica que eu preciso fazer o mapeamento e às vezes até indicar diretamente a cirurgia, porque uma pinta antiga evoluiu para uma pinta com comprometimento. E para a gente entender como é feita essa análise, claro que todo mundo tem que procurar o médico, né? Não preciso nem dizer. Mas eu acho que também vem como uma curiosidade que a doutora vai contar aqui, é o ABCDE, certo? É a análise que tem essas letrinhas, vocês vão entender por quê. Eu acho que o autoexame, ele começou com o câncer de mama, né? Que a gente sabe que é um dos cânceres que tem uma probabilidade muito grande. E a gente colocou isso também há muito tempo na dermatologia. Então, nada melhor do que a gente tentar fazer o autoexame em casa. De que maneira? Observar, ficar sem roupa íntima, até porque a gente sabe que também tem lesões de câncer de pele na região protegida, ou seja, na área da calcinha ou da cueca da roupa íntima. E se olhar no espelho, pedir a ajuda de alguém também para poder te examinar. É importante o que a gente chama dessa regra do ABCDE para a gente poder acompanhar pintas pré-existentes e saber se elas passaram por alguma alteração nos últimos anos. Então a gente coloca essa regrinha do ABCD porque ela fica mais fácil. Acho que a gente vai falar uma a uma, né? Iniciando pela A, a gente pensa, em primeiro lugar, acho que antes de falar disso, é importante a gente pensar que a gente está falando hoje de melanoma.
que é o câncer de pele maligno, que não é o mais comum da pele, mas é o mais agressivo. Certo? Então, o melanoma, na maioria das vezes, ele é uma pinta escura localizada em qualquer região do corpo. Ah, pode ter um melanoma que não é escuro? Sim, são os melanomas amelanóticos, mas a porcentagem é muito menor. Então, se eu tenho uma pinta, que é uma pinta que existe já desde o meu nascimento, eu nasci com ela, ou uma pinta que eu não preciso ter borda elevada, é uma pinta do nível mesmo da pele, uma pintinha escura. O que eu tenho que observar nessa pinta para saber se ela pode ser um sinal de que eu preciso retirar ou fazer um exame mais específico com o seu dermatologista? Então, a primeira coisa é a letra A, seria a assimetria. Então, a gente divide a nossa pinta em duas linhas, formando um ângulo de quadrantes e comparo os quadrantes. Então, o quadrante do lado esquerdo de cima é igual com o lado esquerdo de baixo, ou também na direção contrária. Se eu tenho uma assimetria, ou seja, todos os quadrantes são iguais, é uma pinta com menos probabilidade de evoluir para um câncer de pele. Agora, se essa pinta ela era bem simétrica e de repente ela virou assimétrica... Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, é a evolução das pintas. Pode acontecer, ou também ela pode ficar simétrica sempre. Mas a assimetria, ela já nos causa um ponto e uma pontuação. Para ter atenção. Para ter atenção. Então, assim, a gente tem também um score, que a gente vai somando essas pontuações, para a gente levar em consideração a retirada dessa pinta. Mas isso é mais para vocês conseguirem aprender em casa como avaliar uma pinta adequadamente. Perfeito. Vamos começar com uma a uma, então, Glaucia. A gente colocou aqui esse que é o todo, né? Mas a gente tem a ilustração de uma a uma. Então, a assimetria, a doutora já comentou que a gente pode dividir pensando nos quadrantes, fazendo essa comparação. Quando a gente vai para a letra B é de bordas, então bordas irregulares. Exatamente. Quando a gente, essa presença da letra B de bordas irregulares, ela tem que ser muito visível ao olho nu para que vocês consigam identificar em casa. No consulta com o dermatologista, nós fazemos uma dermatoscopia, que ela pode ser digital ou não, e eu consigo determinar muito essa borda. Se ela é uma borda que ela acaba, se ela é uma borda que ela ainda vai esvaecendo, se ela é irregular. Isso, se for regularzinha, bonitinha, é um sinal positivo. Ou seja, é uma pinta que ela não tem sinais de evolução para um câncer de pele. Mas se eu tenho uma borda assimétrica, também comparando esses quadrantes, uma acaba abruptamente, a outra ela é mais ondulada, ela também é um sinal de evolução e que tem que ter preocupação. Então, letra B, bordas. Aí a gente vai para a letra C, que é a cor. Então, variedade de cores, geralmente tons de preto e marrom. Então, a pinta não necessariamente vai ter o mesmo tom, ela pode ter nuances, assim, numa mesma pinta. Sim. Essa letra C do nosso score, ela é muito interessante, porque eu tenho muitas pacientes que se preocupam muito com a pinta que ela é elevadinha, que é uma pinta marrom e que é uma pinta que ela é feia, né? Mas que na verdade ela é inestética. Mas a pinta que a gente tem que se preocupar é aquela pinta plana e que ela pode ter cores diferentes. Então você olha e você percebe, nossa, essa pinta ela tem um ponto preto, ela tem um pontinho mais marrom. No meio ela fica praticamente imperceptível, parece que ela absorveu, parece que ela está sumindo. Isso é um sinal de que ela pode estar evoluindo. Quando a gente tem 2 ou 3 tipos de cores diferentes, ela também entra como um score de atenção. Perfeito. Aí, letra D. É interessante isso das regrinhas do ABCDE, porque na letra D ajuda, né, Carol? Ajuda muito, não dá para esquecer. Vamos falar de diâmetro, então tamanhos maiores que 6 milímetros. Exato, o tamanho maior do que 5, 6 milímetros mostra que ela está com uma atividade de crescimento além do normal. Então, por isso, ela também serve como um critério de atenção. Então, a letra D de diâmetro. Então, você mede, ela é muito pequenininha, ela está ainda sem a letra D positiva.
mas eu tenho um aumento desse diâmetro e isso faz com que acrescente mais esse critério de atenção. Por exemplo, doutora, quando a gente está falando aí de uma fase de crescimento de crianças, enfim, que a pessoa ainda está em crescimento e que a pinta acompanha esse crescimento, mas a gente tem que se preocupar quando em determinado momento nós não estamos mais nessa fase e a pinta continua crescendo. É isso, quando a proporção dela muda para o todo do corpo. Exatamente. O nevomelanocítico congênito, ele pode ser gigante ou não. Gigantes são aqueles grandes que acontecem em região de criancinha que você vê e fala, nossa, é enorme. Esse é um nevo que hoje a gente acompanha de diversas maneiras. Mas sim, conforme o crescimento vai acontecendo, a pinta vai acontecendo junto. Só que ele tem que ser um crescimento controlado, um crescimento que ele é avaliado, tanto pelo dermatologista, como hoje a gente tem uma tecnologia de um exame que é uma dermatoscopia digital, que ajuda muito no nosso diagnóstico e na evolução do acompanhamento. Tá. E aí a gente consegue ver todos esses critérios que a gente acabou de falar e com uma documentação fotográfica. Ai, que legal. Então a gente fez ano passado, vai fazer esse ano que vem. Se vir alguma alteração em algum exame, esse dermatoscópio digital vai nos avaliar através de um colega dermatologista que faz em grandes laboratórios. Ele vai nos avisar, olha, teve uma alteração, ela está deixando de ser uma pinta de baixo risco para moderado ou alto risco. Nesse caso, aí a gente parte para a retirada dessa pinta ou a biópsia dela completa. Tá. E a letra E, olha lá, é de evolução, então mudanças em tamanho, forma, cor, sangramento ou novo sintoma. Pois é, essa letra E foi desenvolvida mais recentemente. Ela foi desenvolvida, não, ela foi acrescentada nesse score mais recentemente. A letra E, ela significa assim, a espessura, na verdade, né? Por isso que ela foi introduzida. Tá. Mas a gente leva em consideração toda a alteração que você percebe, ou seja, essa pinta está ardendo, essa pinta está coçando, essa pinta ela tá evoluindo, ela está ficando mais gordinha. Às vezes à noite eu sinto ela, eu passo a mão e não senti, eu começo a sentir. Então isso também é um sinal de assim, estou inflamada, estou chamando uma atenção. Tá. Aí também é um score de que precisamos avaliar. Perfeito. Vou deixar mais um tempo para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto, doutor, e te encontro na mesa que tem, claro, dicas para a gente entender qual a orientação de proteção, o que deve ser feito e responder perguntinhas do público. Volto já. Ok. Vamos lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Doutora Carla já trouxe algumas coisas para a gente discutir aqui e pensando na questão da proteção, então a gente vai falar um pouco de tecnologia, mas queria começar pela parte cosmética mesmo, manipulações. O que hoje, então, vocês colocam como uma orientação, doutora, para que a gente tenha não só uma prevenção do surgimento e aparecimento desse câncer mais agressivo, mas também até que ponto o público em casa tem que entender ou ficar ainda mais atento, tendo uma questão genética envolvida ou hereditária? Isso a gente pode dizer que se aplica a esse tipo de câncer? Sim, claro. A gente, como eu falei aquela hora, existem alguns genes que são específicos para ter uma chance maior desse câncer, tá? São genes de pessoas que normalmente têm, além do histórico familiar, que isso conta aumento de 30% a chance de você vir a desenvolver um câncer do tipo melanoma. Tá. E também conta o tipo da pele, ou seja, a cor da pele, a cor dos olhos e a cor do cabelo. Pessoas que têm a pele muito clarinha, cabelo muito claro, ou até os ruivos, e pessoas que não pigmentam, por exemplo, eu vou no sol, eu não pigmento, eu sempre fico vermelha. Tá. Então a minha melanina ela é uma melanina muito clara, a minha quantidade de melanina é igual à sua, mas o tom da minha melanina é diferente do seu. Então eu vou ao sol, eu só fico vermelha. Então a proteção à minha radiação, ela quase não existe. Então eu já causo, quando eu saio no sol, um dano e uma inflamação na minha célula. Entendi. No seu caso, que você pega sol e fica bronzeada, é teoricamente uma proteção um pouco maior que a minha, porque a sua melanina, ela se estimula e cria como se fosse um guarda-chuva em cima da célula, que vai ter uma alteração no futuro. Tá. Então, aí seriam os fototipos que entram
na predisposição, além da genética, como eu disse, e o fato da exposição direta ao sol. Certo? Então, a gente sempre fala que a ultravioleta do tipo B, ela é a mais agressiva, mas a gente também tem a ultravioleta do tipo A, que se tomada diariamente ao longo de muitos anos, ela também vai aumentar a chance desse tipo de câncer de pele. Tá. Certo? A gente está falando do melanoma, mas a gente também, com esses artifícios, consegue proteger contra os outros tipos de câncer de pele, como o carcinoma basocelular, que é o mais comum, o carcinoma espinocelular. Então, aqui eu trouxe algumas opções que a gente recomenda a fotoproteção em forma de creme. Quando a gente fala creme, é em forma de passar. Hoje eu tenho só creme? Não, eu posso ter creme, gel, loção, mousse, em forma de pó. Eu trouxe aqui a presença de um pó, em forma de uma maquiagem. Tá. Todos eles, hoje a gente tem, assim, várias opções que são até elegantes ao toque, né? Antigamente a gente não tinha. E que aí você disse que assim, o que muda é o veículo. Exatamente. Não o tipo de proteção e o quanto ele vai ser, então, também seguro, mesmo estando em outro veículo. Exato. Então, a gente tem como escolher. Por exemplo, para o corpo eu quero uma loção. Para o rosto eu quero um gel ou uma maquiagem. Então, eu tenho opções hoje. Lembrando que eu tenho 2 tipos de fotoproteção em forma de tratamento tópico. É a química, que são a maioria dos fotoprotetores, que é aquele que interage com a pele para diminuir o dano dessa radiação. E a fotoproteção, no caso, física, que é o óxido de zinco e o dióxido de titânio, que a gente pode tanto manipular, como também está presente nas maquiagens. Então, a gente tem um up a mais quando a gente tem esse protetor físico associado a um creme ou ao produto que você escolher. Vou colocar a perguntinha do público, doutor, e a gente já fala aqui também dos tecidos, né? Como a gente se protege com tecidos aí tecnológicos. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Fernanda, beijo pra você. Assim como as pintas, as verrugas podem ser fator de risco para câncer de pele? Na verdade, essa pergunta ela é ótima, porque a verruga ela tem que ser diagnosticada como uma verruga. Porque às vezes as pessoas denominam como verruga e não é uma verruga. Porque a verruga ela é causada, ela é uma alteração de pele causada por vírus, pelo HPV. Então, nem todo mundo tem a confirmação de uma verruga. Então, às vezes, verruga, na verdade, é uma pinta que a gente está querendo denominar. E está denominando de uma maneira não tão correta. Mas vamos pensar que ela estava falando da verruga viral. É importante que, às vezes, a verruga viral ela pode ser um pré-início de um quadro de um câncer de pele, como o carcinoma basocelular. Que é o que a gente chama de corno cutâneo. Começa com uma verruguinha e, às vezes, evolui para um corno cutâneo. Então, ele pode ser o diagnóstico diferencial que tem que ser feito através de um procedimento cirúrgico. Precisa, claro, consultar o médico. Próxima perguntinha, olha lá. Dá tempo? Aí. Valdomiro, obrigada. Às vezes a aparência de uma pinta lembra uma verruga. Existe relação entre elas, então precisa do diagnóstico correto. Tem. E o diagnóstico é clínico, né? Não tem outro jeito. Não precisa de um exame de uma biópsia ou um outro exame. A avaliação médica clínica com a dermatoscopia já consegue fazer esse diagnóstico. Conta pra gente então do que esse aqui a gente já conhece, né? Bonita, né? Aliás, eu levo cada bronca, vocês não fazem ideia. Posso pôr? Pode. É meu, pode pôr. Pode pôr. Bonito. Tô sempre com um desse, tô sempre com o chapéu, bonézinho, né? Isso a gente sabe. Eficiente. Mas além disso tem outras coisas. Inclusive fugir do sol, que é o que ela fala pra mim. Esse protetor, no caso, que é o que a gente chama de mecânico, que é através do chapéu e também chapéu de Panamá, que a gente chama, que é o chapéu de palha, ou através da roupa, ele oferece um fator maior que 50. Então, eu estou associando fotoproteções, como também o medicamento oral, que são os antioxidantes, que a gente manipula e que diminui a inflamação pós-sol. Então, quando eu associo todos esses tipos de fotoproteção, eu consigo ter uma exposição mais determinada. Mas não quer dizer que com tudo isso eu posso me expor o dia inteiro no sol. Então, eu tenho que ter esse controle, porque tudo isso não é um passaporte para liberar o sol e a exposição direta. Tudo com uma recomendação médica. Eu brinquei com ela que, como ano passado foi um ano
que a gente mofou um pouco mais, precisava tirar um mofo. Mas o verão já acabou, agora tá full, É a doutora. briga constante minha com ela. Paciente dermatologista é assim, mas assim que a gente aprende também, obviamente que tem que ter bom senso. E o principal, consultar o médico. Tem dúvida, olhou, entendeu do nosso assunto hoje, chamou atenção alguma pinta, ou mesmo algo que você acha que é uma verruga e pode ser uma pinta, consulte o médico, né? Porque a doutora estará sempre com a gente, nossa dermatologista, a doutora Carla Bortolotto. Muito obrigada mais uma vez. Beijo. Obrigada. Linda como sempre. Adorei Obrigada, ver o sorriso. querida. Até a próxima.